Vamos para falar um pouquinho agora sobre política internacional. O pessoal pediu muito para te falar sobre o Xi Jinping e sobre o Putin. O que tu pode falar deles nessa situação que está acontecendo? Porque o que a gente vê? Eles estão ali meio quietinho. O que tu pode falar sobre isso? Pois posso falar assim, acharam estranho mesmo que houve o conflito do Irã e o Putin não deu uma palavra, o Xi Jinping não deu uma palavra e deixaram eles correr. Eu vou te interromper porque tem mais uma que o pessoal mandou. Ele disse assim, ó, tem aquele da Coreia, como é que é o nome dele? É o Kim Jong-un. O Kim Jong-un tá triste que ninguém convidou ele para soltar nenhuma bomba. O Rocket Man, ele já disse, ó, né, conta com meus foguetes. Bom, mas aquele é um marionete, né? Mas assim, é que existe uma coisa, Fernando, que é a narrativa e outra que é a realidade. O que a gente vê é sempre narrativa. O que a mídia mostra, que os jornais mostram é a narrativa. A realidade é bem outra, que é sempre o contrário da narrativa, né? Eles falam, Putin é do mal, Xi Jinping é do mal, é a narrativa oficial. Quando, na verdade, o Putin e o Xi Jinping, eles são jogadores, jogo duplo, digamos, eles são duplo agentes, né? Eles estão trabalhando para eliminar o Partido Comunista dentro da China e, ao mesmo tempo, estão servindo para a Aliança da Terra. Então, ele não pode se declarar muito assim favorável nem a um lado nem a outro, porque senão eles acabam com ele. Então, ele diz, olha, eu sou do Partido Comunista e tal, mas, na verdade, ele é um infiltrado lá dentro. Então, é uma história meio complicada. Geopolítica internacional é difícil de explicar, porque, às vezes, aquilo que é, não é, e o que não é bem o contrário. Mas que eu saiba, ó, Putin, o Trump e o Xi Jinping, eles são aliados fortes para desmanche do inimigo comum. Qual é o inimigo comum desses três? É a NOM, né? É os globalistas, é o Deep State americano. Então, tanto o Trump como o Putin começou para destruir o CR. Né? Demorou porque ele não quis atacar o país e sim só os túneis e tal. No fim, ele acabou tendo uma campanha muito demorada ali. E o Xi Jinping também está quietinho porque eles não têm mais dinheiro. A China está meio quebrada, né? A China não tem esse poderio todo que acha que tem. Eles têm e tal, mas eles não têm força para competir com os Estados Unidos. Né? A força deles naval é pequena, embora eles estejam apregoando que eles têm isso, têm aquilo, não tem. Então, assim, eles estão pagando para esperar a coisa acontecer sozinha sem eles, né? Mas o Putin é da aliança, o Xi Jinping também é da aliança e o Trump é da aliança. Os três são da aliança, embora eles sejam inimigos declarados entre eles. Mas é uma narrativa, aquilo na verdade não acontece. O inimigo comum entre os três é a nova ordem mundial. Vamos voltar aqui, Luciano. O pessoal pediu aqui porque existe extremos climáticos. Se isso é algo que está sendo preparado ou é sabotagem? Pois é. Infelizmente é sabotagem, né? Sabotagem. A gente vê coisas que nunca aconteceram, né? Como aquelas chuvas intensas do Rio Grande do Sul, que alagou cidades e outras coisas mais também no norte lá do hemisfério norte. A Rússia teve uma neve assim gigante. A neve, inclusive, lá era diferente. As pessoas pegavam a neve, botavam fogo, ela não derretia, ela ficava preta. Assim, teve experiências, fizeram uma bolinha de neve, assim, botaram um fogo embaixo, em vez de ela derreter, porque deveria ser água, ela ficou preta, ficou como um isopor, uma coisa assim. Ou seja, era uma coisa artificial mesmo, não era neve comum, né? Uma coisa nunca vista. Então, infelizmente, o chamado Deep State mundial, ele tem máquinas de manipulação do clima, né? Não se sabe onde estão essas máquinas, elas podem estar em submarinos, em montanhas isoladas e tal, mas eles ainda manipulam o clima para provocar caos, porque através do caos eles se mantêm no poder, né? Então eles conseguem fazer grandes redemoinhos ali no Caribe. A gente vê toda hora, tem um redemoinho no Caribe que arrasta tudo ali, né? Neves intensas no hemisfério norte, aqui no sul chuvas intensas. Então tudo isso é intensificado pelas antenas, né? Antenas HRP, que por mais que as pessoas digam, por que não destroem essas antenas? Por que não tiram isso? Porque nem todas são localizadas, ninguém sabe onde é que estão essas antenas. Eles conseguem, com uma pequena antena focada em algum ponto, mandar um raio de micro-ondas para o satélite manda esse micro-ondas para onde ele quer e causa um terremoto ali, né? Porque é uma onda de micro-ondas mesmo, né? Elas mandam uma onda de micro-ondas muito intensificada para o satélite reflete e manda lá para aquele. Então, às vezes, uma antena aqui no Brasil pode causar um problema lá no outro lado do mundo, né? Então, isso é meio difícil de detectar.
E eles criam, através dos aviões que passam e largam aquele pozinho também, né? As chems, aquilo também forma um ambiente assim ideal para que a gente tenha trails, né? que tenha chuva em excesso, que tenha seca em excesso. E por quê? Porque aí eles acabando com a agricultura de um país, que é esse o objetivo desses aviões, os agricultores se decepcionam, muitos acabam, né, saindo dessa vida por si próprio e vendem por tostão, né? Minha mulher se foi, meu marido se foi, só estou eu aqui, eu vou vender, vou para a cidade, né? Vou engrossar as favelas, né? Então, muitos agricultores estão alargando o campo justamente por causa desses absurdos climáticos que destruíram toda uma vida de trabalho. Há muitos agricultores, a gente tem notícia que estão, né, se tirando a vida porque não consegue mais dar volta. O governo, em parceria com essas políticas, não está ajudando os agricultores. É o caso do Rio Grande do Sul, que poderiam ajudar, dar um seguro, alguma coisa. Eles, tipo assim, não estão nem aí, né? Porque o governo também está comprado por essas políticas do Deep State que querem que as pessoas saiam do campo, que vendam para eles, para depois eles fazerem ali Smart City e outras coisas. Então, tudo é um conglomerado de gente do mal atuando contra o Brasil, né? Então, todos políticos, governo, externo, tudo para destruir o Brasil e o mundo. Então você vê, nós poderíamos ser muito ricos se não tivesse essas políticas, né, vendidas aí para o exterior, né? Então eles escolhem os representantes através da caixinha mágica e depois o representante é obrigado a cumprir o que o seu superior manda, né? Tipo assim, olha, tu não vai dar política para o agricultor, deixa ele se ferrar. Aí o agricultor, né, vende baratinho, vem chinês, compra, e assim eles estão comprando o Brasil. Mas felizmente existe uma coisa que vai destruir isso aí tudo, que é uma cláusula na Constituição que proíbe que chineses comprem terras no Brasil, ou estrangeiros. O Brasil não pode vender terras, né? Então, no momento que trocar o governo, todas essas compras indevidas vão ser anuladas. Então, inclusive sei que na Bahia tem um território lá que praticamente é uma pequena China. Eles compraram tudo. Cidade, porto, fizeram, uma China ali, né? Isso não pode. Então, isso é anticonstitucional. Vai ter que ser devolvido, né? Então vai ter muito rebuliço aí, vai ter muito rebuliço e vai ter um conflito no Brasil, sim, justamente para tirar esses absurdos aí que estão acontecendo. O pessoal pediu que faz tempo que tu não fala aqui, nos últimos 2 podcasts tu não falou sobre o domo. Quer me botar no mato de novo? O pessoal quer saber e quer entender sobre o que tu fala de uma maneira que tu explica bem sobre esse assunto. Pois é, eu já falei várias vezes, isso seria bom ter fotos, imagens, né? Mas a gente vai falar assim, sem ter mesmo. Eu tenho 2 documentários de uma hora cada um sobre isso, explicando com fotos, com detalhes e tal. E aqui eu não tenho como explicar com detalhes, mas a grosso modo, né, tem que entender assim, abrir mais o nosso leque e entender por que explicaram, por que ensinaram errado, por que fizeram errado, né? Justamente proposital para que as pessoas fossem facilmente dominadas e manipuladas pelo sistema, né, da ponta da pirâmide, que queria que todo mundo fosse adormecido e ingênuo. Então eles disseram que a Terra é um planeta, um grão de areia no universo, que Deus, né, é um ser distante, que nós somos um grão de areia, que se a Terra desaparecer tanto faz, porque é um grão de areia a mais, né? E que o Big Bang fez milhões de planetas, bilhões de galáxias, etc. E a gente pensa que é uma poeira cósmica sem valor nenhum, o que é totalmente contrário da realidade. Nós somos, de fato, filhos eleitos do Pai Criador, temos uma missão a cumprir e nós não somos grão de areia coisa nenhuma. Nós somos, né, estamos sob a égide da mão do Pai Celeste que cuida e gera e rege toda essa parte do chamado Sistema Terra, né? Sistema Terra. A Terra não é um planeta, a Terra é um sistema. É um sistema em que existem vários outros orbes ou, digamos, crateras. Assim, imagina uma mesa plana em que cada cratera seria um mundo, né? A Terra é um mundo, aqui do lado tem Vênus, Marte, Júpiter, todos os planetas que a gente conhece, né? Aquelas viagens a Marte, não sei, eles são planetas que estão aqui ao lado dessa nossa cratera aqui da Terra. É um sistema gigante com quase 200 planetas, um do lado do outro, né? A Terra é um corpo que ela não tem fim, se chama Terra Infinita, né? E esses planetas que a gente vê no céu, na abóbada, aqueles pontinhos de luas, as estrelas, são apenas projeções holográficas, eles não são reais, não são físicos.
eu não sei, ninguém sabe exatamente o que seriam essas bolas que circulam ali, que a gente chama de planeta. Mas não tem nada a ver com a classificação tradicional dos planetas, redondinho, bonitinho. Tanto que se pegar uma Nikon 1000, né, uma lente boa, um telescópio bom, e tu focar para Marte, né, é por isso que eu digo, a pessoa tem que... Contra fatos não tem argumentos, não há argumentos contra um fato. Compra uma luneta boa, foca Marte e amplia. O que tu vai ver? Tu vai ver um planeta lá como a gente vê no Photoshop? Não. Tu vai ver uma luz piscante, que é uma sonoluminescência, né? Então as estrelas todas são luzes piscantes dentro dessa abóbada, que é o domo, e que elas não são mundos, como a gente imagina, a estrela Sirius, a estrela não sei o que, é só um nome ali. Mas esses mundos não existem, eles são fluídicos. A função das estrelas é outra, né? E elas são grudadas tem vários domos, tem o primeiro domo, o segundo domo, o terceiro, tem vários domos energéticos, né? Que sustentam toda essa abóbada. E todos os planetas, esses que a gente vê aí, o Sol e a Lua, e os meteoros, tudo é dentro dessa abóbada, né? Tudo ali dentro. Então não existe nada fora do domo. Tudo que a gente conhece é dentro do domo. Fora do domo não existe mais nada. O Sol é pequeno, né? Tem vários sóis, tem 3 sóis, um sol para a América, um sol lá para parte da Europa e um sol para a Ásia, né? Tanto que quando o sol ele desce aqui na Argentina e se põe aqui na Antártida, ele está nascendo lá no Japão, o que não teria lógica. Como é que ele está se pondo aqui e está nascendo no Japão ao mesmo tempo, né? Não tem, são 2 sóis. Lá tem um sol diferente, aqui tem um sol. O sol é bem pequeno, a Lua é bem pequena, eles estão a poucos quilômetros de altura e eles giram dentro desse domo, né? Esse sistema heliocêntrico que foi criado por Copérnico há 600 e poucos anos atrás foi uma enganação das sociedades secretas para que o ser humano ficasse distanciado de Deus, né? Como dizer, para acreditar que nós éramos uma poeira cósmica. Então, existem vários fatos. Se tu pegar, por exemplo, comprovando o que eu falo, se tu pegar um balão meteorológico e subir a 30 quilômetros e botar uma câmera, uma GoPro lá, tu vai ver uma superfície totalmente plana, não vai ver nada, né? Essas fotos que tem a curvatura é a lente olho de peixe, que eles botam uma câmera lá não sei onde com olho de peixe, aquela lente que, né? E tudo fica redondo, né? Então é olho de peixe, porque se pegar uma câmera mesmo, normal, e botar no balão a 30 quilômetros, e lá em cima fotografa, isso, muita gente fez isso, e tem fotos de monte aí, qualquer pessoa pode procurar, tu vai ver uma superfície absolutamente plana e infinita. E tu enxerga até o anel da Antártida. Tem uma foto com um balão que veio agora, que ele conseguiu fotografar e filmar ali onde ele estava, no continente, ele conseguiu filmar até o anel da Antártida. E tem um risco lá no anel da Antártida que seria uma passagem, uma suposta passagem para o segundo anel, né? Que são 9 anéis. Primeiro anel, depois tem o segundo anel, o terceiro, 9 anéis. Anéis concêntricos, né? Então, para tu sair digamos, da Terra, dessa primeira cratera, que tudo é infinitamente grande, não, é inconcebível de imaginar, né? Tu passaria, se tu sair do anel da Antártida, tu cai no primeiro anel, e tu cai num outro mar, só que ninguém consegue ir e voltar porque deve ter limites lá. Ninguém passa para o segundo anel, né? Mas se tu pudesse passar, tu passaria para o segundo anel, e depois tem mais um anel, o terceiro, e aí depois que termina os 9 anéis, aí vem Marte, aí vem Júpiter. Tem que olhar uma foto assim, né? Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!